Tem momentos em que a gente não pode ficar em segundo lugar, a gente tem que ficar em primeiro. Alguém tem que vencer para sobreviver. Irmãos, talvez mais ou menos nessa visão que Jabes, ele vai terminar caminhando, né, para o final aqui da última parte da oração dele, lá em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. E hoje eu gostaria de pensar com você sobre Jabes ensina a melhor estratégia para vencer o leão. Jabes, ele vai ensinar para nós a melhor estratégia para que a gente possa vencer o leão. E o título da nossa mensagem é Mantendo a Herança Segura. Vamos nos pôr em pé e ler 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e verso 10. Essa é a quarta mensagem que eu estou pregando dentro desses 2 versículos, falando sobre essa oração tão importante, tão abençoadora. Para mim tem sido, eu espero que seja também para você, que seja uma bênção. 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e verso 10. Depois de um monte de nomes aí, 44 nomes, se eu não me engano, 40 ou 44 nomes, vem uma interrupção para falar sobre esse homem. E diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus, vamos ler todos juntos? E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Mais uma vez. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Pai, em nome de Jesus, concede, ó Deus, agora a nós o que vamos te pedir. Que em nome de Jesus, a graça, a misericórdia e o poder do Senhor venha abrir a minha boca, abrir o ouvido e a mente e o coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Pedimos, Senhor Deus, a sua graça e misericórdia para que, em nome do Senhor Jesus, teus filhos aqui, Pai, ouçam e somente ouçam a sua voz falar aos seus corações. Que cada um saia daqui com o ensinamento precioso da sua palavra. Eu clamo e rogo a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Rebeca, não está transmitindo, certo? Não sei se tem como você deixar gravando, por favor. Já está? Tá bom, depois a gente coloca lá, né? Obrigado, tá? Meus irmãos, qual é a melhor estratégia para vencer, né, o leão? Jabes, ele vai dizer para nós que a melhor estratégia é manter-se fora da arena. A melhor estratégia para você vencer o leão é manter-se fora da arena. Manter uma vida abençoada, é isso que ele pede, né? Quando nós olhamos, irmãos, as partes na oração de Jabes, quando ele começa, o texto diz que ele invoca o nome do Senhor, e ele diz, primeiro, se me abençoares muitíssimo. Ele quer muita bênção, ele quer que o Senhor esteja com ele para abençoá-lo, ele quer que o Senhor amplie os termos dele. Senhor, eu quero ter mais influência, eu quero plantar mais, eu quero colher mais, eu quero abençoar a tua obra, abençoar a viúva, o órfão. Nós falamos disso. E ele vai pedir aqui algo tremendamente maravilhoso: que a tua mão, ela esteja comigo. A tua mão esteja comigo. Irmão, se a mão do Senhor não estiver conosco, finito, acabou, né? O povo de Israel lembrou disso quando eles estavam lá no cativeiro babilônico, né? Lembrando que a mão poderosa do Senhor era o que os abençoava. E se você for pegar o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, e ler, e você vai ver em muitos momentos que a mão do Senhor estava com o povo. No Novo Testamento, a mão do Senhor estava abençoando, e vidas eram salvas, vidas eram transformadas. Ou seja, a mão do Senhor e o poder dele caminham juntos
para nos ajudar e nos abençoar. Só que Jabes, irmãos, ele pediu a mão de Deus, mas precisava de mais alguma coisa, precisava ainda de algo tremendamente maior e abençoador. Parece que nós vamos subindo alguns degraus com a oração de Jabes. Senhor, eu quero muita bênção, eu quero que o Senhor amplie os meus termos, eu quero que a tua mão esteja sobre mim, e eu quero, Senhor, que o Senhor faça com que do mal eu não seja afligido. Tem alguma outra tradução nessa parte, nessa última parte aí? Tem alguma outra tradução na sua Bíblia? Algum irmão tem alguma outra tradução? Que não seja aflito? Aflito. Tem uma tradução que diz que ele quer que ele não seja tentado. Tem esse sentido. Afastar de mim a tentação. Irmãos, não é sempre que você pode se dar ao luxo de ser segundo colocado. Não é sempre que você pode se dar ao luxo de ficar para trás. Eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 ao verso 12. Eu gosto muito desse texto, irmãos, muito, mas muito mesmo. Eu ainda, por não ter Deus me dado a graça de me iluminar a mente para pregar aqui, mas eu gosto muito desse texto. 2 Samuel 23, verso 8 ao verso 12, a Bíblia fala assim para nós: estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Basebete, é um bom nome para dar para um filho, hein? Filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a quantos? E os feriu? Nem sempre você pode se dar o luxo de ficar para trás. Você tem que lutar. E lutar significa vencer. Entende? Entenda isso. Pega esse fio de meada e você vai entender, tá? De forma rápida. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Então se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar despojo. Um homem, irmãos, que pega na espada, mas segura tão firme, que quando termina a luta, ele não consegue tirar a mão da espada, porque tamanha foi a vontade dele de defender o povo, de defender a sua vida. Eu não posso ficar em segundo lugar, meu povo não pode ficar em segundo lugar, a minha herança é preciosa, eu vou lutar. Irmãos, olha que coisa tremenda, eu me arrepio, mas eu queria estar lá, só sendo uma mosquinha, só para ver isso ali ao vivo. E depois dele, Samá, versículo 11, filho de Agé, o ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio dele, no meio daquele pedaço de terra, e fez o quê? E feriu? E o Senhor? O Senhor efetuou um grande livramento. Irmãos, não é sempre que a gente pode se dar ao luxo de ficar em segundo lugar. Tem que lutar, tem que lutar. Vai lutar com que arma que você vai lutar? Com a arma que Deus te der. Muitos, irmãos, pedem forças para suportar a tentação, para terem vitórias contra Satanás. Senhor, me ajuda a vencer Satanás. Nós não vamos vencer Satanás, irmãos. Não é prerrogativa nossa vencer o diabo. Não é prerrogativa nossa, muitas vezes, ficar confrontando tentação. Mas uma coisa é certa, nós precisamos nos concentrar não em derrotar a tentação, mas evitá-la. Entendeu? Nós não precisamos nos concentrar em derrotar a tentação,
mas evitá-la é a melhor coisa. Estar fora da arena, não briga dois, quando um não quer. Então você quer briga, vai brigar, só que você pode sair todo quebrado, todo arrebentado. O que é melhor, brigar, sair arrebentado ou meio quebrado, ou não brigar? É melhor não brigar, e é isso que Jabes está pedindo. Senhor, depois de conquistar tudo isso, Senhor, eu não quero poder espiritual, eu não quero só visão, eu não quero ter força para ficar confrontando. Irmãos, Jesus, ele não pediu libertação a Deus quando Satanás veio para cima dele. Logo quando ele saiu dos 40 dias, ele usou a palavra e ele pediu a Deus, mesmo ele sendo Deus, ele poderia fazer diferente, mas ele usou aquilo que ele tinha, a palavra, para vencer a tentação. Irmão, nós temos algumas armas que nós precisamos abandonar muitas vezes a nossa sabedoria. Não funciona sempre, por mais sábio que eu e você sejamos na vida, sabedoria não vai funcionar. A nossa natureza é mal e ela vai nos enganar às vezes com um pouco de verdade. Quer ver um exemplo? Adão e Eva. O diabo chegou lá, Satanás, a serpente, chegou com um pouquinho de verdade, uma verdade distorcida, e eles caíram. O apóstolo Paulo, quando estava ali pregando o evangelho na segunda viagem missionária, ele vê uma menina falando: olha, vocês são homens de Deus. E ele, peraí, esse negócio, vários dias assim, tem alguma coisa errada aí, não está certo esse negócio aí. E irmãos, nós não podemos confiar na nossa sabedoria. Jabes, ele chega num momento em que, provavelmente, quando ele está sendo mais abençoado, e aí agora eu estou cheio de poder, Jabes entende que essa hora é a hora que a gente tem que ser mais humilde. E a hora que a gente tem que ser mais humilde, não é achar que a gente é forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente tira os versículos da Bíblia do contexto e diz o que a Bíblia não diz. Tudo posso, não, nós não podemos, mas eu posso pedir a Deus que Ele mantenha a minha mente, Ele mantenha o meu coração, Ele mantenha o meu corpo, Ele mantenha a minha vida em segurança. Senhor, não me coloca no campo de batalha, eu não quero guerrear contra as minhas tentações. Jabes pede isso. Uma outra coisa que nós precisamos também vencer é a nossa experiência, excesso de confiança. Irmãos, olha o que tem de motorista bom, eu dou graças a Deus, e tenho dito aqui para algumas irmãs da igreja que às vezes não ando com elas, mas vejo as irmãs dirigindo, né? Já tive a oportunidade de andar com algumas. As irmãs da nossa igreja dirigem muito bem, graças a Deus, temos boas motoristas aqui, né? Os irmãos aqui na igreja também dirigem bem. Mas irmãos, o que causa acidente na estrada? Eu sei tudo, tem aqui um motorista aí de mão cheia, profissional, né? O que causa acidente na estrada? Excesso de confiança, sabe demais, eu consigo dominar, irmão. Não é sempre que você vai conseguir dominar, é um lance, é um segundo, um olhar, uma coisa que você não viu, é 1 centímetro às vezes e faz diferença, né? A gente não está aqui vivendo, né, um filme Velozes e Furiosos em que se tira uma lasquinha assim de tinta, né, da parede. Não é isso que a gente vive. Excesso de confiança. E outra coisa que a gente precisa vencer são os nossos sentimentos, né? Irmãos, nós estamos vivendo os nossos sonhos ou os sonhos de Deus? A nossa cultura valoriza a liberdade, a independência e o autossacrifício. Valoriza? Eles valorizam? Mas e quanto ser o sacrifício vivo? Ninguém dá valor para isso. Irmãos, Jabes, ele ensina a melhor estratégia para vencer o leão. A melhor estratégia. Se você crê, né? Se você crê que Deus vai preservá-lo do mal e proteger o seu investimento espiritual, irmãos, está aqui um modelo de oração que eu e você deveríamos fazer todos os dias na nossa vida. Quando a tentação chegar na nossa frente, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Alarga, Senhor Deus, as minhas fronteiras. Senhor, que a tua mão seja comigo agora. E Senhor, em nome de Jesus, me afasta do mal, para que eu não seja afligido. Eu não tenho, Senhor, condições, eu não tenho capacidade, só o Senhor tem. Irmãos, eu quero ler com você Colossenses 2. Vá lá comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Colossenses capítulo 2,
verso 13 a 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Falei Filipenses? Colossenses, né? Colossenses 2, 13 a 15. Isso aí, obrigado. E vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Irmãos, com Cristo, nós vamos viver em triunfo. Com Cristo, quem tem Cristo vive em triunfo, não vive em tentação. Você pode vencer a sua tentação, você pode vencer, você pode galgar um novo degrau, uma nova etapa na sua vida. Quando de todo o seu coração você clamar ao Senhor e fala: Senhor, mantém a minha herança espiritual segura. Qual é a herança espiritual que Deus vai proteger? Teu coração. Tua vida espiritual vai ser protegida. Jabes não pede proteção só para as coisas materiais, ele está pedindo proteção para a vida dele, proteção para o coração, porque quando o ser humano tem mais sucesso, é quando ele diz: eu sou experiente, eu posso. Ele se torna uma pessoa arrogante, e a Bíblia diz que aquele que é altivo, normalmente a tendência dele é cair, mas aquele que é humilde e que se humilha diante do Senhor, no tempo certo, o Senhor o exalta, no tempo certo, o Senhor o abençoa. Irmãos, nós podemos ter esse investimento espiritual protegido, se nós fizermos como Jabes fez, pedir a Deus de todo o nosso coração. Essa oração parece que é coisa que eu e você não podemos fazer. Experimente fazer a oração de Jabes. Eu li um trecho de um livro, o pastor estava falando, baseado nessa oração de Jabes. Ele estava viajando de uma cidade para outra, e no aeroporto, ele entrou no avião, teve um atraso, acho que ele teve que mudar de voo, e aí mudou até de classe, né? Ele foi para a primeira classe, e era um avião que tem aquelas 3 cadeiras, e tem aquela parte do meio, né? Era um avião grande. E ele disse que ele estava sentado no meio, de repente, 2 executivos, um de um lado, outro do outro. E ele sentou lá, e ele, cansado, depois de ter feito o trabalho dele, que ele fez no fim de semana, e um executivo puxa uma revista masculina e começa a folhear. E ele: Senhor, eu acabei de orar, pedi ao Senhor que o Senhor me ajudasse, que o Senhor me abençoasse. Aí o outro do outro lado saca uma revista masculina. E ele fica desconcertado: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor de novo, Pai, que o Senhor não deixe que eu seja afligido pelo mal. E aí alguém reclama ali, dentro do avião, acho que 2 pessoas reclamam, pelo que eu entendi, e as pessoas fecham a revista, colocam lá, e ele começa a dar gargalhada, E aí os 2 homens, ao mesmo tempo, viram para ele e falam: o que você está rindo? O que teve de engraçado aqui? E ele vira para os homens e fala: se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. A oração, no modelo de Jabes. O que Deus pode fazer para proteger sua vida? Para te livrar da tentação, para te livrar daquilo que talvez faça com que você caia. Irmãos, Deus vai te proteger, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça. Só basta que você clame, mantendo a sua herança segura, segundo o modelo de Jabes. Amém? Que Deus assim abençoe essa palavra ao seu coração.